Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. A paz do Senhor, amém? Que todos possam ter acordado bem, ter tido as infinitas misericórdias renovadas na vida de vocês. E quero pedir, de antemão, que quem não foi inscrito no meu canal ainda, que se inscreva, que me ajude nos compartilhamentos, e ajuda, com os compartilhamentos, você está ajudando a divulgar esse vídeo, para que mais almas possam vir aceitar o Senhor Jesus, mais almas possam aprender acerca da palavra de Jesus, Então hoje, como é a palavra de estudo, eu quero estar fazendo um estudo aqui sobre uma pergunta muito simples. Eu creio assim que muita gente já pensou nessa pergunta, às vezes já até fez essa pergunta ao seu pastor ou ao padre, ou seja, qual religião que você frequenta, qual igreja que você frequenta. Eu tenho certeza que muitas pessoas às vezes ainda têm dúvida sobre essa pergunta. Então, a pergunta é a seguinte: por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, se ele cometeu vários delitos graves? Então, primeiramente, nós sabemos que Davi, ele era filho de Jessé, e Davi era um moço, foi aquele que lutou, lá contra o gigante Golias, e ele foi um moço escolhido pelo Senhor nosso Deus, Aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 22, eu vou estar lendo aqui para vocês, diz assim, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? Então aqui é uma palavra, em que o Senhor estava dizendo, que ele tinha achado, uma pessoa, tinha achado um com um coração segundo a ele. Então, o que é uma pessoa que tem um coração, igual Davi, tinha um coração segundo o coração de Deus? É que Davi, mesmo ele ter cometido vários pecados, quem já sabe assim da história de Davi, sabe que Davi mandou matar um homem, Davi cometeu adultério, Davi cometeu inúmeros pecados, Só que Davi, ele tinha um quebrantamento. Porque quando a gente fala assim, coração segundo o coração de Deus, muitas pessoas podem pensar assim, é uma pessoa perfeita, é uma pessoa que não peca. Primeiramente, que não existe pessoa que não peca, tá? Tem muitas pessoas que se acham autossuficientes, tem pessoas que acham que nunca peca, isso existe. Eu já conversei com pessoas assim, que acham, mas eu não tenho pecado, eu não peco, Não existe. Tanto é que tem uma parte aqui, um versículo que fala, João, primeira carta de João, vou ler para os irmãos, para vocês estarem vendo. Eu até marquei aqui, para estar ficando mais fácil na hora na hora do estudo. Tá aqui, Achei. Primeira carta a João, tá aqui, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então aqui, a primeira carta a João já está dizendo, que quando a gente diz que nós não temos pecado, nós já estamos falando, é como se nós estivéssemos chamando o Senhor de mentiroso,
né? Porque todos nós cometemos pecados, né? Então, o homem segundo o coração de Deus não é um homem que não peca, não é um homem perfeito, é o homem que ele tem a capacidade de quebrantamento, ele tem capacidade de se render aos pés do Senhor. Ele tem a capacidade de saber que as misericórdias do Senhor é que se renovam nas nossas vidas. Então, por isso que Davi foi considerado segundo o coração de Deus, porque ele era um homem extremamente quebrantado. Ele era um homem que, como diz aqui, ó, tô até pegando o meu caderninho aqui, ele era um homem, certo? Ele confessava os seus pecados, o que é muito importante, tá, irmãos? Quando a gente, por exemplo, peca, né? Quando nós pecamos, nós ainda temos um recurso. Que recurso que nós temos? O da confissão. Então, nós devemos reconhecer primeiro, tá? Era o que o Davi, quando Davi pecava, fazia algo errado, igual muitas coisas que ele fez errado ali no passado, o que ele fazia? Ele reconhecia. Nós também temos que saber reconhecer os nossos erros. Ele sabia reconhecer os erros e ele além de saber reconhecer, ele ainda confessava os seus pecados ao Senhor e pedia perdão. Então, para ficar bem explicado isso, o homem segundo o coração de Deus, né, que foi Davi, é um homem que é capaz de confessar os seus pecados. É aquele homem que é capaz de se aquebrantar diante do Senhor, de saber, de reconhecer que ele é um pecador e que só o Senhor pode, com as suas infinitas misericórdias, vir sobre a vida dele e perdoá-lo. Amém? Tem aqui em Salmo, para vocês verem como Davi era quebrantado, como ele sabia reconhecer que só o Senhor podia perdoar e só o Senhor podia fazer algo por ele. Aqui em Salmo de número 139, versículo 23 e 24, vou estar lendo aqui também. Hoje eu estou pegando bastante versículo, porque é bom, né, para a gente estar mostrando. Então, aqui, ó, Salmo 139, aqui, ó, versículo 23 e o 24, são os dois finais. Fala assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha o que ele diz: Senhor, vê se ainda tem alguma coisa, algum caminho mau meu, alguma coisa errada na minha vida, para que eu possa vir a quebrantar, para que eu possa vir a pedir o teu perdão, para que eu possa vir a reconhecer que eu fiz errado e o Senhor vir a me perdoar. Então, que nós possamos, né, ser como Davi, né? Ser assim, a gente possamos ser assim, sempre tentar reconhecer, né, os nossos erros quando a gente errar, né? Porque quando a gente reconhece primeiro e depois a gente confessa ao Senhor, o Senhor está de braços abertos para nos perdoar e para nos receber, né? Então, que esse estudo, né, foi um estudo bem simples, né, mas que possa ter falado, que vocês possam ter aprendido, né, acerca disso. Então, por que Davi foi considerado segundo o coração de Deus? E ainda tem também uma parte que fala que Davi, assim, que Davi cometeu muito mais pecados do que Saul, se for ver assim, não é que cometeu mais pecados mais graves, tá? Davi, se a gente for olhar pela Bíblia, Davi cometeu pecados muito piores do que Saul. Mas por que Davi foi considerado segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha um quebrantamento, Davi sabia reconhecer os erros, e Saul não. Saul, ele era mais arrogante, ele achava assim que tudo que ele fazia estava certo. Tanto é que até naquela passagem lá que quando Samuel que tinha que fazer o sacrifício lá por causa do povo, o que aconteceu? Saul foi lá na frente e fez o sacrifício na frente, porque Samuel deu uma atrasadinha ali, atrasou um pouco, ele pegou, foi na frente e fez o sacrifício. E quando Samuel chegou, Samuel,
ele indagou ele falou, mas por que você fez? Por que você não me esperou? E você acha que Saul quebrantou? Você acha que Saul reconheceu que ele estava errado? Não. O que ele fez? Ele foi justificar o erro dele. Ele falou assim, não, mas você estava demorando demais, o povo estava dispersando. Isso aí é uma outra passagem, tá, irmãos? Quem conhece já sabe essa passagem. Mas então ele pegou e falou assim, não, você estava demorando demais, eu peguei e fiz. Mas não era para ele fazer. O Senhor falou que era para o profeta fazer, era para Samuel fazer. E Saul foi lá na frente e fez. Então, e não reconheceu que ele estava errado. Então, por isso que Davi é considerado segundo o coração de Deus, mesmo cometendo vários delitos graves, muito mais grave do que Saul, mas ele é considerado segundo o coração de Deus, porque ele é um homem quebrantado, ele é um homem que reconhece os erros e é um homem que sabe que só as misericórdias do Senhor que pode ser a nossa vida. Se as misericórdias do Senhor não se renovar na nossa vida a cada dia, nada nós somos. Amém? Que esse estudo possa ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos uma ótima terça-feira.